Olá a todos. Hoje nós vamos analisar algumas introduções de umas redações produzidas por alunos, ok? Da aula passada. Bom, então eu tenho esse texto aqui modelo, que foi uma introdução feita por um aluno, só para servir de exemplo para as próximas avaliações. Então eu tenho aqui, ó. O uso do biocombustível é uma das alternativas mais eficientes para a preservação do meio ambiente. Vale ressaltar que o impacto ambiental com a produção e o processamento desses combustíveis é bem menor. Ademais, diminui a emissão do CO2, de carbono na atmosfera. Então, a gente vai avaliar agora a microestrutura dessa introdução. Então, temos aqui, ó, o aluno fez o tópico frasal, que é a primeira afirmação. Então, tem aqui o uso de biocombustíveis. É uma das alternativas mais eficientes para a preservação do meio ambiente. E depois ele insere os dois argumentos, né? A gente tinha visto na aula passada o conceito de introdução direta ao tema, né? Uma forma de iniciar a introdução, onde a gente apresentava uma afirmação e dois argumentos, né? Então, vale ressaltar que o impacto ambiental com a produção e o processamento desses combustíveis é bem menor. E o segundo argumento, ademais, diminui a emissão de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera. Então, dois argumentos que justificam a primeira afirmação dele, ok? Esses termos que estão destacados em azul são os elos coesivos, né? Que a gente viu na aula passada, que ajudam a interligar, né? A conectar as frases, os períodos, né? Que vão ajudar nessa concatenação dos argumentos. Vamos agora ver a redação de alguns alunos, produzida como exercício, né? Então, esse aluno aqui fez, ó, a primeira redação dele, primeira introdução, com o tema do biocombustível, e ele disse assim: o biocombustível veio para ajudar o planeta. Assim como o combustível comum, ele também produz poluentes na atmosfera, porém em bem menos quantidade. Pode ser feito de produtos agrícolas ou vegetais. Aí, analisando aqui a microestrutura. Ele fez aqui o tópico frasal, o biocombustível veio para ajudar o planeta. A gente viu na aula passada que o tópico frasal ele mostra o posicionamento do autor. E aqui a gente encontra um argumento, né? Assim como o combustível comum, ele também produz poluentes na atmosfera, porém em bem menos quantidade. Pode ser feito de produtos agrícolas ou vegetais. Nesse argumento, ela fala, né, da redução, né, da poluição, que seria um argumento a favor do biocombustível. Porém, a gente não encontra, né, o segundo argumento, né? O texto fica aí bem iniciante mesmo, sem essa segunda argumentação, né? Então, vamos para o próximo texto. Aqui eu tenho um outro texto, também sobre biocombustível, e diz assim: biocombustível é importante para a preservação do meio ambiente, pois causa, né, deveria ser aqui, não causam, menos emissões de gases que favorecem o efeito estufa. Vale ressaltar que são baixas as quantidades de poluição ao serem transformadas em energia, né? Ao ser transformada em energia. Sendo assim, essa é a melhor maneira de utilizar a energia sem agredir o planeta Terra, né? Teve só uns errinhos de concordância verbal, né? Mas depois o aluno corrige. Então a gente tem aqui, ó, na análise, né? O tópico frasal do aluno ficou: biocombustível é importante para a preservação do meio ambiente. Argumento 1. Pois causam menos emissões de gases que favorecem o efeito estufa. Vale ressaltar que são baixas as quantidades de poluição a serem transformadas em energia. E a tese, né, sendo assim, essa é a melhor maneira de utilizar energia sem agredir o planeta Terra. Então, só teve um argumento, teve uma tese, né, onde a gente consegue perceber que o aluno quis mencionar que é a melhor forma de utilizar essa energia, porém careceu aí de um segundo argumento, né, para poder complementar essa visão, né? A gente viu que a gente precisa de pelo menos dois argumentos. E colocou o elemento de coesão que eu utilizei, né, como exemplo da aula passada. Vamos aí para a próxima.
Essa introdução trata sobre a democracia, né? O tema era só a democracia defende e respeita os direitos do cidadão. Atualmente, a democracia no Brasil tem mudado muito por conta do conhecimento que hoje a população tem a respeito da política feita com a verdade. Que ficou meio em dúvida, botou uma interrogação. E a análise aqui, ó. O tópico frasal. Atualmente a democracia no Brasil tem mudado muito. Nesse tópico frasal aqui, eu não consigo enxergar se ela está falando positivamente ou negativamente. Né? E o argumento dela, por conta do conhecimento que hoje a população tem a respeito da política feita com a verdade, fica um argumento meio fraco, né? A gente não consegue perceber nenhuma evidência, nenhum fato, nada que possa interligar o tópico frasal, então ficou um argumento muito fraco. Né? E não houve também segundo argumento. Texto 4. A democracia, segundo dizem, assegura o maior nível de liberdade possível aos seus cidadãos. Platão dizia que a cidade democrática, ofuscada pela sua ânsia de liberdade, passa a eleger governantes sempre mais frouxos, que não têm princípios para conter o relaxamento crescente. Vamos aqui analisar. Então, o tópico frasal. A democracia, segundo dizem, assegura o maior nível de liberdade possível a seus cidadãos. Certo? Nesse tópico frasal, eu só achei assim, um pouco vaga essa questão do segundo dizem. Né? Quem diz? Né? Então, assim, fica meio desnecessário, meio ineficaz, né? Falar isso, porque teria que ter uma fonte, né? Quem diz? Né? Os livros de história, os pesquisadores, então seria bom, né, dizer, né, informar quem é a fonte. E no argumento dela, Platão dizia que a cidade democrática, ofuscada pela ânsia de liberdade, passa a eleger governantes sempre mais frouxos, que não têm princípios para conter o relaxamento crescente. Eu fiquei me perguntando assim, se a cidade, né, elege governantes mais frouxos, né, será que esses governantes vão assegurar o maior nível de liberdade possível aos seus cidadãos? Certo? Eu achei que ficou meio ilógico, né, essa explicação aqui. Né? Então, o aluno tem que sempre ver se o argumento dele bate com o tópico frasal. Vamos para o texto 5. Né? O que chama de democracia é se o Estado democrático que respeita os nossos direitos e defende a liberdade. E agora eu me pergunto, o que é pior? O domínio pela força ou o domínio da ignorância? Como a gente estamos vivendo hoje por conta da pandemia. Então, assim, no tópico frasal, a gente percebe aqui um registro de oralidade, que eu chamo, né, democracia, é se o Estado respeita, né, os nossos direitos e defende a liberdade. Então tem um errinho aqui, né, ou então essa frase deve ser reescrita, né, para ficar melhor, né, e evitar essas marcas de oralidade, o que eu chamo, eu me pergunto, né, isso aqui não deveria ser colocado no texto dissertativo, né, porque fica muito amador, né. Então, existem outras formas de você melhorar esse seu texto. E no argumento 1, ela faz uma indagação, né? E agora, eu me pergunto, o que é pior? O domínio pela força ou o domínio da ignorância? Aqui teve uma quebra, né, de paralelismo. O domínio pela força ou o domínio pela ignorância? Deveria aparecer aqui, né? Aqui ela deu um vacilo em relação ao paralelismo sintático, né? E outra coisa aqui também é de concordância, né? Como a gente está vivendo hoje, né? Ou então nós estamos vivendo hoje por conta dessa pandemia. Eu acredito que esse tópico frasal poderia ter sido melhor escrito, né? Mas o aluno se aproveitou do tema, certo? Para escrever a afirmação dele, né? Então ela meio que não argumentou, né? E aqui ela faz um questionamento. Esse argumento dela
não é uma justificativa para a afirmação que ela fez acima, certo? Então, de certa forma, também está falho, né? Deveria corrigir reescrevendo esse argumento. E também não teve argumento 2. Bom, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram dessas informações, né, dessa aula de redação, vocês curtam o canal, se inscrevam, certo? E as dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail ou escrever aqui no comentário, que eu vou respondendo de acordo com a demanda. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo.